Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 9 do curso Termodinâmica Clássica. Nessa aula trataremos de entropia e a terceira lei da termodinâmica. Então, vamos lembrar que até este momento nós não calculamos entropia do sistema, e sim variação de entropia associada a um processo. Então o sistema passava por alguma transformação e nós calculávamos a variação de entropia. Relacionado a aquecimento, o efeito de temperatura sobre a entropia ou é dado em função de CV, no caso de volume constante, ou em função de CP, se for a pressão constante. Se minha temperatura inicial T1 for 0 Kelvin, eu posso estimar a minha entropia numa temperatura T, conhecendo a entropia a 0 Kelvin e a integral de 0 até T do CP por T dt. Então vamos relembrar qual que é o efeito de temperatura sobre a entropia. Um gráfico de distribuição de população dos níveis energéticos acessíveis, quando nós aumentamos temperatura, nós aumentamos também essa distribuição. Mais população, ocupando mais níveis de energia. Isso traduz como um aumento do número de microestados. Agora, se pensarmos o contrário, que à medida que a temperatura for diminuindo, o efeito vai ser de a população começar a migrar para o menor estado de energia mais baixa. Então, à medida que a temperatura tende a 0 Kelvin, toda a população tende ao estado de menor energia, e quando estiverem todos nesses estados, você tem uma única configuração possível, um único microestado. Então, substituindo nessa relação entre entropia e número de microestados, isso corresponde a uma entropia igual a 0. Então, à medida que a temperatura tende a 0, toda a população vai para o estado de menor energia, a isso está associado uma entropia 0. Então, a terceira lei da termodinâmica, diferente da primeira lei, que introduz a função de estado energia interna, a segunda lei é a função de estado entropia, a terceira lei não introduz nenhuma nova função de estado. Ela somente estabelece que cada substância tem uma entropia positiva e finita, a qual tende a 0 à medida que a temperatura tende a 0. No caso de uma substância perfeitamente cristalina. Então, repetindo, a terceira lei não estabelece nenhuma nova função de estado. Ela cria uma forma que possibilita o cálculo de entropia da substância. Então, vejamos. Partindo de 0 Kelvin até uma temperatura T, eu posso estimar a entropia numa temperatura T. Se houver uma mudança de fase de 0 até T, eu vou incluir um termo para essa transição de fase, que vai ser relacionado com ΔH da transição, dividido pela temperatura da transição. Então, vejamos, de 0 Kelvin até T, então, passando por fusão, vaporização, então tem o sólido, tem o líquido, tem o gás. Vou estar aquecendo de 0 até T, passando por essas várias substâncias. Qual vai ser, como que eu estimo a entropia na temperatura T? Vai ser integral de 0 até a temperatura de fusão. Nesse caso, eu vou ter que conhecer o comportamento do CP do sólido em função de T, até a temperatura de fusão. Chegou na temperatura de fusão, vai ter um ΔH de fusão dividido pela temperatura de fusão. Num ponto específico, numa faixa de temperatura, numa temperatura específica. Agora, continuo aquecendo agora o líquido. Então, vou ter a temperatura de fusão até a temperatura de vaporização. Agora, CP do líquido. Novamente, preciso conhecer o comportamento do CP do líquido em função de temperatura. Feito isso, chegou no ponto de vaporização, tem um ΔS que vai ser dado por ΔH de vaporização, dividido por temperatura de vaporização. Mas, agora sim, de temperatura de vaporização até a temperatura T, o CP do gás, dividido por T dt. Então, se eu conhecer tudo isso, ou seja, está ocorrendo mudanças de fase, qual que é o ΔH associado a essa mudança de fase, que temperatura ela ocorre, e principalmente conhecer o comportamento do CP nessas diferentes faixas de temperatura, eu posso estimar, posso determinar a entropia do sistema, e não só a variação de entropia, como nós vimos nos capítulos anteriores.
Um gráfico de entropia versus temperatura, nós temos isso. À medida que a temperatura aumenta, a entropia aumenta, chega na mudança de fase, então uma fusão vai ter uma contribuição nessa temperatura, um ΔS de fusão. Continua aquecendo, a entropia continua aumentando. Sempre que aumenta a temperatura, a entropia aumenta. Chega no ponto de vaporização, vocês vão sempre observar um aumento brusco da entropia da substância. Tá? Sempre vai ocorrer. No caso da fusão, são valores bem menores. Transições dentro do estado sólido, então a variação de entropia é bem pequena. Depois continua aquecendo agora no estado gasoso. O grande desafio vai ser a determinação do comportamento do CP próximo a 0 Kelvin. Então ele vai estar sólido, eu preciso entender como ele vai responder, o CP vai responder em função da variação de temperatura. Então isso vai depender do tipo de sólido que nós temos. Então se for cristais metálicos, como sódio, ferro, ouro, a dependência do CP por T se dará para uma equação como essa, onde o A e B são constantes características do sólido. Já para cristais não metálicos, como cristais iônicos, NaCl, ou cristais covalentes, diamante, grafite, o comportamento vai ser uma dependência com T ao cubo. Um dos modelos para esse tipo de sólido é chamado de lei T3 de Debye. Então, ela estabelece uma relação entre o CP, tem o R, que é a constante de gases, né? Uma outra constante, que é o θD, chamada de temperatura de Debye, que depende da natureza, das características do sólido. Então, vou ter uma IT ao cubo. Então, o meu CP vai depender diretamente com T ao cubo. Isso numa faixa de baixas temperaturas, entre 0 e menos de 20 Kelvin. Então, para cristais não metálicos, e que obedecem à teoria de Debye, vai ter que sempre ter bem claro no problema se ele obedece ou não a essa teoria. Se ele obedecer à teoria de Debye, você vai poder utilizar essa equação. Então, substituindo aí na equação para o cálculo de entropia, o CP por esta expressão, integrando de 0 até T, é o quadrado de T. Todo o resto é constante, passa para fora da integral. Então, fazendo essa integral, e sabendo que tudo isso daqui, que está na frente de 1 sobre 3, é igual ao CP, nós temos que a entropia na temperatura T é dada simplesmente por CP, na temperatura T, dividido por 3. Então, veja que é simples. No caso aqui de cloro sólido, eu conheço a capacidade térmica do cloro em 14 Kelvin, então uma temperatura nessa faixa onde vai prevalecer a lei de Debye. É dito que ele obedece à equação, à lei de Debye. Quero calcular a entropia molar para o cloro sólido. Basta eu pegar o valor de CP dado pelo problema e dividir por 3. Essa tabela mostra o cálculo da entropia molar padrão do nitrogênio a 298,15. Então, as várias contribuições até chegar a essa temperatura, partindo de 0 Kelvin. Então, vejamos, vamos por partes. Baixas temperaturas, então em torno de 0 a 10 Kelvin, eu tenho um valor de entropia. Como que eu vou calcular o valor da entropia? Vai depender se meu gás obedece à lei T3 de Debye. Depois temos um aquecimento, uma transição, outro aquecimento, essa transição ocorre em 35,61, então uma temperatura definida. Depois temos de 35,61 até 63,15, o outro aquecimento, e ocorre a fusão. Então, como a fusão está ocorrendo a temperatura acima dessa transição, essa transição é dentro do estado sólido. Então, temos a fusão, depois outro aquecimento, vaporização. Vejam a grande contribuição da vaporização para a entropia, para o aumento da entropia. Novamente o aquecimento, agora aquecendo o estado gasoso. E, por fim, uma correção para o comportamento não ideal, já que estamos tratando de entropia molar padrão, condições padrões, o gás se comporta idealmente.
Então, somando essas várias contribuições, ressaltando que eu estou partindo de 0 até essa temperatura, então, somando essas várias contribuições, eu posso calcular o valor de entropia molar padrão para o nitrogênio. Então, num gráfico de entropia por temperatura, nós temos isso. À medida que a temperatura aumenta, a entropia aumenta. A primeira transição, dentro do estado sólido. A segunda transição, que é a fusão. Depois temos a vaporização. Por fim, continuar aquecendo até chegar a este ponto, que vai ter essa entropia abaixo de 200, 191,6. Outro exemplo, benzeno, aumenta a entropia com temperatura, uma transição, uma fusão, aqui uma vaporização. A partir disso, nós podemos calcular entropias molares padrão para várias substâncias. Então, vamos encontrar numa tabela, a tabela está uma temperatura definida, 298,15, as várias substâncias, o valor de entropia molar padrão. Nesse outro exemplo, eu quero calcular o valor de entropia molar padrão por N2O no ponto de ebulição. Neste ponto aqui, 184,67. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação de temperatura e valores de CP. Tenho aqui duas transições, então uma fusão e ebulição. E o problema me dá os valores de ΔH nestes pontos, para essas mudanças de fase. Então, para eu poder calcular o valor da entropia nessa temperatura, eu vou precisar integrar o CP nas diferentes faixas de temperatura. Então, o CP do sólido, nessa região, abaixo de 182, e depois o CP do líquido, entre 182 e 184. E, além disso, vou precisar calcular o valor da entropia em baixas temperaturas. Neste problema, é dito que o sólido, N2O sólido, obedece à teoria de Debye. Então, vamos fazer isso. Quero calcular 184,67 entropia molar do N2O. Então, baixas temperaturas, vou usar a lei de Debye, dividir CP por 3. Qual o CP? Este 2,90, está bem claro qual que é o CP. O aquecimento do sólido, estou fazendo um gráfico de CP por T, botando os pontos que aparecem na tabela, vai ter uma curva como essa. Então, o primeiro passo é eu fazer um fitting dessa curva e obter uma equação que relacione o CP com temperatura. Então, fazendo esse fitting, eu obtenho esse polinômio. Já para o aquecimento do líquido, eu obtenho uma outra equação. Para calcular a entropia na temperatura T, eu vou somando essas várias contribuições de 0 até chegar a essa temperatura, que é o ponto de ebulição. Então, primeira integral vai ser essa, né, que é o aquecimento do sólido, fusão, aquecimento do líquido, vaporização. Tá? Então, somando essas várias contribuições, jogando aqui dentro dessas integrais as diferentes equações, então são duas equações que vão ter que ser divididas por T e integradas, então essas equações aqui, substituindo e calculando, eu chego a esse valor de 196,7 joule por Kelvin por mol. Já esse exemplo vai na mesma linha do exemplo anterior, só chamar a atenção que eu tenho várias transições dentro do estado sólido. Então, eu tenho inicialmente um estado sólido, que é o estado beta, depois tem uma transição beta-gama, então, alfa, beta e gama são somente estados cristalinos diferentes. Então, tem uma primeira transição aqui. Então, aqui eu passo a ter o estado gama, depois uma transição de gama para alfa, que é o aquecimento do alfa. Então, vou ter que fazer um gráfico novamente de CP por T. Então, como aqui são transições dentro do estado sólido, somente mudanças de estruturas cristalinas, você não vê nenhuma mudança brusca de CP. Tá?
Então, fazendo esse gráfico, vou ter uma equação para essa primeira parte, que até chegar, que é o estado beta, até chegar ao estado gama. Então, vou ter um CP para o beta, comportamento do CP do beta em função de temperatura, para o gama e para o alfa. Então, vou fazer equações para as diferentes regiões dessa curva. Então, novamente, como no exemplo anterior, vou ter essas várias integrais. Para o estado beta, a integral para o estado gama e a integral para o estado alfa, cada uma com uma equação descrevendo a dependência de CP em função de temperatura. Além disso, as transições, que é dada pelo problema. As transições são dados os valores de ΔH para o problema. Então, somando tudo isso, eu calculo o valor de entropia nessa temperatura, 139,3 Joule por Kelvin por mol. Então, considerando que cada substância tem uma entropia finita e positiva, existe uma relação entre a natureza da substância, em termos de ligações, estrutura molecular, e a entropia. Então, essa entropia ela vai depender, molar padrão depende da massa, depende da estrutura molecular. Então, vejamos nessa tabela diferentes moléculas, tá? Ou átomos, e os valores de entropia. Então, entre gases nobres, na tabela periódica de hélio até xenônio, nós observamos um aumento na massa atômica, e é isso acompanhado por um aumento de entropia molar padrão. A mesma coisa, gases halogênios. Aumenta a massa, aumenta a entropia. Haletos de hidrogênio, aumenta a massa, aumenta a entropia. Então, normalmente, aumentando a massa molecular, comparando dentro da mesma classe de substância, mesma classe de molécula, aumenta o número de níveis energéticos translacionais, então tem uma relação entre a massa e os níveis energéticos translacionais, e com isso aumenta a entropia. Que é o que nós vemos nessa figura de entropia versus logaritmo da massa molecular ou atômica. O aumento da massa, aumenta a entropia para gases nobres, haletos de hidrogênio ou gases halogênios. Já comparando esses hidrocarbonetos, existe uma relação, então a gente está comparando etano, eteno e etino. Existe uma relação entre o número de ligações e a entropia. Geralmente, quanto mais ligações, mais entropia. Quando nós temos o etano, temos apenas ligações simples, todas com liberdades rotacionais. Quando forma eteno, forma uma ligação dupla, já tem menos grau de liberdade. Formando etino, menos ainda, uma ligação tripla. Então, tudo isso vai estar associado a uma queda de entropia. Então, quando a gente compara etano, eteno e etino, nós vemos que a entropia diminui. Diminui o número de ligações de hidrogênio, de ligação carbono-hidrogênio, tá? E, consequentemente, o grau de liberdade da molécula cai. Um exemplo interessante é comparando esses isômeros, acetona e óxido de trimetileno. Então, eles têm a mesma massa, só a estrutura molecular é diferente. Então, na acetona, a gente tem essas metilas que podem sofrer rotação livremente, independente dessa metila. Então, essa molécula vai ter uma certa entropia. Quando a gente compara com o óxido de trimetileno, que forma uma espécie de anel, as liberdades rotacionais dessas ligações são reduzidas pela formação desse anel. Então, quando a gente compara o valor de entropia molar padrão, nós vemos que o óxido de trimetileno tem uma entropia menor do que a acetona, pela rigidez da estrutura molecular causada pela formação desse anel. Outro exemplo interessante, então naquela tabela que aparece numa query de valores de entropia molar padrão, nós vemos algo curioso. Bromo é encontrado na forma de gás e líquido na mesma temperatura. Então, de onde vem este valor de 245,5, que é Joule por Kelvin por mol? De onde vem esse valor
nessa temperatura, se nessa temperatura ele se encontra no estado líquido e não gasoso. Ou seja, perguntando de outra forma, como que eu calculo o valor para uma entropia numa situação, numa temperatura em que ele, e num estado que ele não se encontra? Então, vamos fazer isso. É possível calcular, porque a gente está falando de uma função de estado. Então, partindo de bromo no estado líquido, indo para o estado gasoso, eu tenho um ΔS associado a isso. Eu conheço a entropia deste estado, certo? Porque nessa temperatura é esse estado que ele se encontra, e quero calcular a entropia deste estado. Então, se eu conheço esse, conheço o ΔS, eu calculo a entropia molar padrão do bromo 2 nesse estado. Para calcular isso, eu vou fazer diferentes etapas. A primeira etapa, vou simplesmente levar bromo líquido dessa temperatura até o ponto de ebulição, que ocorre em 332,0 Kelvin. Então, o passo 1 vai ser o aquecimento do bromo líquido, sem mudança de estado. O passo 2, então já vai estar em 332, vai ser a mudança de estado, passando de líquido para gás, nessa temperatura. O terceiro passo vai ser o resfriamento do bromo gás de 332 de volta a 298,15 Kelvin, que é justamente nessa temperatura que eu quero calcular a entropia molar padrão do bromo gás. Então, esse ΔS vai ser igual à soma do ΔS1, ΔS2 mais ΔS3. Então, ΔS1 é simplesmente um aquecimento, tá, de T1 a T2. Vamos considerar o CP constante, ele sai da integral, e você tem CP logaritmo de T2 sobre T1. Sabendo esses valores, substituindo, calcula o ΔS1. O ΔS2 é a mudança de fase. Essa etapa aqui. Uma temperatura de ebulição passando de líquido para gás. Então, preciso conhecer o ΔH de vaporização. Substituindo, dividindo pela temperatura de vaporização, eu calculo o ΔS2. Já o ΔS3, agora é o resfriamento, passando de, tem mudança de estado, passando de 332 gás para 298, também no estado gasoso. Então, novamente, vou considerar o CP do gás constante nessa faixa de temperatura, então ele sai da integral, e eu tenho CP do gás logaritmo de T1 sobre T2. Então, meu ΔS, esse ΔS que aparece aqui, é final menos inicial, então o final vai ficar aqui, que é o que eu quero calcular, o inicial passa para o outro lado, mais ΔS1, mais ΔS2, mais ΔS3. Como este eu conheço, nessa temperatura e neste estado que ele se encontra, este eu conheço, eu calculo o ΔS do bromo gás a 298 Kelvin. Por fim, finalizando, eu posso utilizar esses valores de entropia molar padrão para calcular a variação de entropia associada a uma reação química. Então, é semelhante ao que a gente fez para entalpia de formação, utilização de entalpia de formação para o cálculo de entalpia, de variação de entalpia de reação. Então, uma reação como essa, reagentes, produtos, vendo a estequiometria da reação, eu tenho o ΔS padrão da reação, vai ser dado por entropia padrão dos produtos menos dos reagentes. Então, no exemplo aqui, hidrogênio reagindo com oxigênio, formando água. Então, se eu conhecer a entropia padrão do hidrogênio, a entropia padrão do oxigênio e da água, eu posso calcular o ΔS dessa reação. Como que eu conheço esses valores de entropia? Como a gente viu anteriormente, tem tabelas com esses valores, porque é calculado uma certa temperatura, nas condições padrões. Um bar, 298,15. Então, substituindo os valores da tabela, nós podemos estimar
o valor de ΔH padrão de reação. Muito bem, com isso encerramos nossa aula número 9.